Se você olhar para o mundo agora, incluindo aqui em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, há comícios que estão ocorrendo apoiando o Hamas e apoiando a Palestina e pedindo a morte de Israel. Na Austrália, na semana passada, eles se reuniram em apoio ao Hamas e eles gritaram: gás nos judeus, gás nos judeus. E uma das coisas que você vê, uma das coisas que é confusa, e eu falei um pouco disso na semana passada, mas nós recebemos tantas respostas que eu quero falar disso de novo. Nós estudamos sobre a quem essa terra pertence, porque você vai ver nessas placas, parem o apartheid e parem de ocupar Israel. O povo judeu é o povo da terra de Israel ou são os palestinos? Bem, nós vamos olhar para um mapa de Israel aqui. E aqui nós vemos Israel como é hoje, e você vê a faixa de Gaza, vê a Cisjordânia, você vê o Líbano, você vê as colinas de Golã, que nós fizemos parte, graças a Deus. Mal sabíamos nós, ao colocar de volta nas mãos de Israel. Nós vemos a Síria, a Jordânia, etc. E então nós vamos mostrar-lhe mais tarde todo o resto das nações árabes. Agora, só para dizer isso muito rapidamente. O que eles estão dizendo é que a razão porque eu assistia uma senhora em Nova York sendo entrevistada e o rapaz disse: o que você sente sobre isso? E ela estava protestando pelo Hamas e ela disse: os judeus receberam o que mereciam. E ele disse: eles estão estuprando e assassinando mulheres, eles estão estuprando e assassinando bebês, eles estão pegando uma enxada de jardim e eles estão cortando a cabeça de bebês vivos, eles estão queimando crianças vivas, enfiando-as em pneus e arrancando-as e colocando fogo. E ela disse, aqui mesmo na América, ela disse: eles estão recebendo o que eles merecem porque é a nossa terra. Então vamos olhar para o fato de a quem a terra pertence. Nós sabemos biblicamente que a Bíblia diz que é a terra do povo judeu e que será para sempre. Nós sabemos disso, mas vamos olhar para isso historicamente. Para toda essa terra, eu vou mostrar um mapa mais tarde, não só de Israel e do Líbano e da Síria e Jordânia, Egito, mas todos os países árabes, até a África do Sul. Mas todo o caminho em torno da Turquia até a Europa foi chamado de 1517 a 1917, foi chamado de Império Otomano. O Império Otomano, por 400 anos, de 1517 a 1917, toda esta terra era do Império Otomano. Os otomanos eram parceiros da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e as forças aliadas conseguiram que as tribos árabes lutassem contra os turcos, com a promessa de dar a eles sua própria terra, seus próprios países. E assim, em 1917, após a Primeira Guerra Mundial, toda essa área, que foi por cerca de 400 anos, isso imediatamente elimina que a terra sempre foi do povo palestino. Os otomanos, os turcos eram muçulmanos, mas eles não eram árabes. Agora, eles falam que Israel pertence aos árabes. Então, por 400 anos, até 1917, a terra era propriedade daqueles que não eram árabes. Entenderam? Ok. Então, de 1917 até 1920-21, houve acordos entre aqueles que ganharam a guerra, as forças aliadas, para dividir esta terra e seus acordos. Um foi chamado de Belfort, a Declaração de Belfort. O outro foi chamado de Conferência de San Remo. E eles se reuniram e disseram: é assim que nós vamos dividir esta terra. E vocês podem colocar... Vamos esperar um pouco. Então, eles dividiram a terra e eles disseram: é assim que a terra vai pertencer. Essa terra lá em cima pertence à Síria, essa terra pertence ao Líbano, essa terra pertence à Jordânia. Isso é Israel. Mas eu vou te mostrar em um minuto que a terra que era Israel passava por toda essa parte. Este foi o acordo de quem ficava com a terra. Agora, o que eu quero trazer para você é que ninguém nunca debateu sobre as fronteiras do Líbano, ninguém nunca debateu sobre as fronteiras da Síria, ninguém nunca debateu sobre as fronteiras do Egito. As únicas fronteiras que eles escolheram depois de 1920, as únicas fronteiras que eles escolheram foram as da terra de Israel. E a razão pela qual essas fronteiras foram escolhidas foi por causa da pressão das nações árabes. Agora, muitos árabes estão agora fazendo parceria com Israel e é chamado o Acordo de Abraão. Foi por isso que isso aconteceu, porque a Arábia Saudita estava chegando ao ponto e finalmente haveria paz no Oriente Médio.
Mas as únicas terras que foram escolhidas foram as terras de Israel, e a razão pela qual a Liga das Nações e, finalmente, a ONU concordou em continuar escolhendo Israel foi por causa da riqueza do petróleo. Esta é a única razão pela qual isso aconteceu. A segunda coisa que eu quero que você veja é que foi o Império Otomano, não foi o árabe. Não foi o árabe. Por 400 anos foi o árabe. Agora, você pode voltar em toda a história de Israel, e eu não vou fazer isso hoje, mas nós temos todas as datas da história de Israel. Milhares de anos atrás, onde os judeus eram o povo de Israel. Nós podemos te mostrar todas essas datas, elas são bíblicas, nós as conhecemos. Mas, de repente, esta área conhecida como Israel agora está sendo chamada de Palestina. E eu compartilhei isso antes, mas as pessoas não sabem, porque quando elas veem, você ouve os cristãos dizendo, Israel está ocupando a terra. Eles estão ocupando a terra que pertence ao povo palestino. Mas a pergunta é, de onde veio o nome Palestina? 132 anos após a ressurreição de Jesus, houve uma revolta em Israel chamada Revolta de Bar Kokhba, que foi liderada por um líder judeu que foi liderada contra o Império Romano. Então, por 400 anos, até 1917, foi o Império Otomano. Mas você pode voltar até os tempos de Jesus e antes que os gregos entrassem e ocupassem, os romanos entraram e ocuparam. Então, 132 anos após o tempo de Jesus, e nós sabemos que Jesus foi morto pelo Império Romano, houve outra revolta e o cabeça, o chefe, o imperador de Roma estava tão irritado que ele disse, eu quero que em todos os mapas, todos os livros, eliminem a palavra Israel, Judeia ou Samaria. Eu quero que a partir de agora seja conhecido como Palestina. Por que Palestina? Porque o povo de Israel tinha um inimigo chamado Filisteus. Os filisteus viviam no que nós conhecemos agora como Gaza. Agora, é dos filisteus de onde o nome Palestina veio. Não veio de um povo palestino, não veio de um grupo de árabes, veio dos filisteus. Quem é o filisteu mais infame da Bíblia? Golias. Agora, os filisteus, eles não eram muçulmanos e eles não eram árabes. Os filisteus eram do outro lado do mar e eles faziam parte de um grupo que agora seria aproximadamente a Grécia moderna. Eles eram pescadores e guerreiros. Eles entraram pela primeira vez e atacaram o Egito várias vezes. O Egito os expulsaram e finalmente os empurraram para o que agora é chamado de área da faixa de Gaza. E eles se tornaram o povo filisteu. O Império Romano odiava tanto os judeus que ele escolheu um inimigo de Israel e disse, eu nunca mais quero ver o nome de Israel, que representa os israelitas. Eu nunca quero ver o nome da Judeia e Samaria, que o mundo chama agora, infelizmente e erroneamente, de Cisjordânia. E ele disse, nós vamos chamá-los agora de Palestina. E assim por muitos anos, Israel não foi chamado de Israel. Israel foi chamado de Palestina. Mas aqui está uma nota interessante na história. Quando o mundo se referia à Palestina, eles estavam se referindo aos judeus que viviam na Palestina. Eles não estavam se referindo aos árabes. Os árabes da Palestina foram chamados pelo mundo de muçulmanos, pela Liga das Nações, pelas Nações Unidas. Eles foram chamados de muçulmanos. Eram judeus que viviam naquela área e que eram chamados pelo mundo de Palestina. Então, como isso mudou? Bem, em 1948, dá para colocar um mapa árabe? Coloquem um mapa árabe. Nós temos que ter... Aqui está. Então, em 1948, Israel recebeu a terra e ela ia até o que agora é a Jordânia moderna hoje. Eu quero que você veja, Israel é aquela pequena área azul claro bem ali. Todo o resto disso, e nós não estamos nem mostrando tudo, o resto disso são os países árabes. E então todos esses países enormes, em 1948, vieram contra essa pequena área azul chamada Israel.
Em 1948 e 49, eles lutaram a guerra e, para apaziguar os países árabes, o povo jordaniano interveio e você vê aquela área laranja lá dentro, que é o que chamamos agora de Cisjordânia. E eles já haviam encolhido e encolhido e encolhido Israel até 1948. Então, depois das guerras, quando eles interviram, eles tiraram o que agora é chamado de Cisjordânia da nação de Israel. Então, aqui você tem, veja só o tamanho disso. E você tem outros países muçulmanos que ficam ao redor, o Paquistão, Afeganistão, todos esses outros países. E então você tem este gigante Golias vindo contra Davi. Mas todas as vezes que Israel foi atacado, 1948, 49 e 1967, a Guerra dos 6 Dias, quando todas as nações árabes atacaram Israel e Israel os derrotou em 6 dias. Pense em 1948, todas essas nações estabelecidas. 48, Israel não tinha armas, eles não tinham aviões, eles não tinham armas, eles eram agricultores lutando e, no entanto, Deus deu a vitória a eles. Em 1967, todas essas nações, todos esses Golias lutando contra Davi, e Deus deu a vitória. Como o Sen falou, em 1973, a guerra do Yom Kippur, eles atacaram no Yom Kippur e Deus deu a vitória novamente. E assim, cada vez que eles foram atacados, Deus lhes dava a vitória. Mas aqui está como isso mudou o mundo. Aqui você tem todas essas nações, olhe para elas. Veja o tamanho delas. Toda a riqueza do petróleo, todo o dinheiro do petróleo, todas as munições e aviões e armas que o dinheiro pode comprar, eles tinham. Mas Israel continuou derrotando eles. Israel era Davi e todas as nações árabes eram Golias. Isso é uma péssima RP. Uma RP ruim. Então, em 1964... Agora, lembre-se, até 1964, nunca houve um governo palestino, uma bandeira palestina, uma nação palestina, nunca. E, de fato, o mundo árabe não queria uma nação palestina. E é um fato histórico. Nunca houve um país palestino, nem um povo palestino, nunca houve um povo palestino, nem um governo palestino. Nunca. Nunca, 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 nunca. Mas em 1964, Yasser Arafat disse: está mal para nós. Como podemos colocar o mundo do nosso lado? Bem, em vez de Golias lutando contra Davi, vamos fazer Israel ser Davi, mas eles não vão lutar contra o mundo árabe, eles vão lutar contra a Cisjordânia. E eles vão lutar contra Gaza. E então, através de uma estratégia de relações públicas, eles deram a Cisjordânia e a Gaza uma bandeira palestina. Eles criaram um governo palestino. Criou um estado, quiseram fazer uma solução palestina de 2 estados. E eu vou mostrar o vídeo ainda hoje. Se nós conseguirmos chegar a isso, eu vou colocar o vídeo onde o chefe do Hamas, há alguns dias, disse: nós não queremos 2 estados. Não queremos paz. Nós queremos massacrar e assassinar e matar todos os judeus, mulheres e crianças. Esse é o nosso sonho. Eles não querem paz, isso é bobagem. Então, quando você vê uma marcha, nós queremos paz, nós queremos a solução de 2 estados. Arafat disse, nós não queremos uma solução de 2 estados. O chefe disse, o chefe de tudo disse, nós não queremos uma solução de 2 estados. O que eles querem é o que se chama, e eu vou ensinar sobre isso na próxima semana, e você não pode perder isso, é o chamado na Bíblia de o espírito de Ameleque. E Ameleque disse, o que quer que nos custe, nós não nos importamos. Nós devemos matar os judeus. Quem é Ameleque? Ameleque foi quando os israelitas estavam deixando o Egito. E eles estavam saindo de 400 anos de escravidão. E eles estavam andando pelo deserto. Os amalequitas foram os que atacaram os fracos, os idosos, as crianças, sem nenhuma razão. Só para matar judeus. É um espírito de Ameleque, é o mesmo espírito que Hitler tinha. E quando eu compartilhar com você, você não pode perder esse ensinamento, porque eu vou te mostrar porque eles estão fazendo isso com homens, mulheres e crianças. Vou te mostrar bem ali na Bíblia. E o que você tem que questionar é se o Hamas está na América. É o mesmo espírito que diz, nós queremos abortar bebês, queremos
pegar seus filhos sem a permissão e esquartejar os órgãos sexuais dos seus filhos e das nossas fronteiras abertas. É este o mesmo espírito de Ameleque. E é isso que eu vou trazer. Você não pode perder esse ensinamento. Então, bom, Arafat disse, em vez de ter tudo isso contra esta pequena nação aqui, vamos transformar esta grande nação de Israel lutando contra esses pobres palestinos na Cisjordânia e em Gaza. Então, em poucas palavras, e perdoe-me por passar por isso tão rapidamente, em poucas palavras, é aí onde eles estão ocupando a terra. Nós podemos provar biblicamente, podemos provar politicamente, podemos provar historicamente que aquela terra nunca foi, ouçam, nunca houve um povo palestino. Isso foi uma invenção de Yasser Arafat, a mente do mal. O açougueiro e o terrorista Yasser Arafat, que disse, nós temos que parar de fazer Israel parecer tão pequeno, mas torná-los pequenos, fazendo com que eles não lutem contra o mundo muçulmano, mas que lutem contra os palestinos. Foi aí que a bandeira e o governo palestino foram criados. E eles disseram várias e várias e várias vezes que eles não querem a terra pela paz. E nesta manhã, e tiraram do ar, infelizmente, mas nesta manhã falaram com um terrorista e eles disseram, quem você capturou? E ele disse, nós pegamos os idosos, pegamos os deficientes, pegamos mulheres. Não coloque essas fotos dos bebês, não mostrem isso, por favor, eu não quero ver. E ele disse, eu assisti. Ele disse, o que você está fazendo com as meninas? E ele disse, nós pegamos as meninas jovens e ele disse, e os soldados judeus disseram, o que vocês estão fazendo com as meninas? E ele disse, nós estamos estuprando-as, estamos assassinando-as, estamos torturando-as, estamos decapitando-as, estamos cortando seus membros. E ele disse, e os bebês? E ele disse, estamos estuprando-os, estamos assassinando-os. Ouça, este não é um povo com o qual nós podemos negociar. Isso me enfurece muito. E eu vi uma moça no debate na Fox hoje. E se nós conseguíssemos negociar, você não negocia com pessoas que estupram bebês e mulheres e glorificam todas essas coisas horríveis. Não se pode negociar com esse tipo de coisa. Mas aqui está o que eu quero que você veja, e vamos tirar isso para que as pessoas possam ouvir o que eu digo. Isso é o que eu chamo de espírito de Ameleque. E como o Sam disse, nós não vimos tantos judeus sendo massacrados e assassinados em um dia, como vimos no sábado. O Holocausto. O Holocausto é a única coisa. Ouça, qual era a intenção de Hitler? Agora, me escute, porque eu vou parar por aqui e depois vamos falar mais disso na próxima semana ou na semana seguinte, porque nós temos a marcha na próxima semana. Mas Hitler, nós sabemos o que Hitler fez. Nós vimos as fotos. Nós conhecemos os números, 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças, 1,5 milhão de crianças. Mas Hitler, e isso é o que todo cristão ao redor do mundo precisa entender, a intenção de Hitler não era parar com os judeus. Ouça este Alan Bullock, que foi o principal biógrafo de Hitler, e ele diz que, aos olhos de Hitler, o cristianismo era uma citação de rebelião adequada apenas para escravos. Ele prometeu erradicar e destruir a influência das igrejas cristãs e o mal que elas fazem aos nossos vitais. Então, o plano de Hitler o tempo todo era que, quando ele terminasse com os judeus, que ele iria contra a igreja. Isso é um fato absoluto. E então, quando nós entendemos que quando nós estamos apoiando Israel para se proteger, nós estamos defendendo a civilização para nos proteger, porque quando eles terminarem, é certo que, como Biden e outros não conseguem ver isso, eles são o pequeno Satanás e nós somos o grande. Amarre isso.
com a nossa presente administração e como eles estão eliminando a oração, como eles estão eliminando uma nação debaixo de Deus, como eles estão eliminando. O pastor Troy acabou de me enviar algo sobre Dallas, aqui mesmo, sobre uma reunião, sobre não permitir que nenhum capelão se envolva, nenhum ministro esteja envolvido com o aconselhamento dos nossos filhos na escola. Eles estão eliminando todos os aspectos de Deus. Isso não é uma guerra pela terra. Esta é uma guerra do mal contra o bem. Esta é uma guerra entre o diabo e o Deus Todo-Poderoso. E você tem que entender isso. Deixe-me fazer uma pergunta enquanto terminamos. Se eu te mostrasse fotos da Segunda Guerra Mundial, de bebês sendo mortos, de mães segurando seus filhos para que eles não tivessem que desperdiçar uma bala na mãe e a outra no seu próprio filho, de bebês sendo jogados vivos em covas e cobertos com terra, de bebês sendo retirados dos trens e eu estive lá, nos campos de extermínio, sendo tirados dos braços de suas mães e eles jogavam vivos em uma fogueira. Você diria que é um soldado nazista ou um soldado americano? Você não precisa responder, porque sabemos que era um nazista. Então, se eu mostrasse fotos de bebês tendo suas cabeças cortadas e crianças sendo enfiadas em pneus amarradas e incendiadas e de mulheres sendo estupradas e depois tendo seus braços e cabeças cortados e cuspindo e arrastando os corpos pelo caminho, você diria que era uma pessoa do Hamas ou uma pessoa judia? Um homem disse: nós celebramos a morte. Os judeus celebram a vida. É simples assim. Jesus disse: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida mais que abundante. Agora, escolha, pois, neste dia a quem você deve servir. Está diante de nós, escolha neste dia. E eu estou lhe dizendo, nós precisamos falar em alto e bom som e nunca nos calarmos. Se estamos a uma semana ou 2 semanas ou a 1 ano de distância disso, nós devemos dizer a todos os políticos, em todos os quadros de cargo, seja o conselho escolar local ou o nosso governador ou ao presidente dos Estados Unidos, você não tem nenhum direito. Não se atreva a dizer a Israel para se render. Não se atreva a dizer a Israel para cessar fogo. Não se atreva a dizer a Israel para se retirar, porque nós fizemos isso várias e várias vezes. Em 2005, os Estados Unidos e as Nações Unidas forçaram Israel a entregar Gaza aos palestinos. Eles tiraram Israel, os israelenses, para fora de Gaza, que estavam cultivando, que estavam construindo empresas de tecnologia, que estavam construindo a indústria, os forçaram a sair. Se Gaza não tivesse tomado, se o povo palestino não tivesse tomado, todos dizem que lá teria sido a próxima Singapura do mundo. Teria sido linda, teria sido bonita, teria sido próspera, teria feito fluir frutos do deserto, mas em vez de transformá-la na próxima Singapura do Oriente Médio, eles a transformaram em uma rampa de lançamento para a morte e do ódio, da violência, do assassinato, da barbárie, do estupro. E nós precisamos entender que eles não querem a terra pela paz. Eles querem destruir todos os judeus em todos os lugares. Este é o espírito Ameleque que estava em Hitler. E nós precisamos entender que assim como Hitler, e não é uma coincidência que quando Hitler começou a aniquilar os judeus, os chefes do Islã foram levados para a Alemanha para dar conselhos, para ensinar como fazer isso. Está conectado há anos, mas não pense você que se nós simplesmente ignorarmos isso, que isso vai desaparecer, porque se eles acabarem com os judeus, eles virão atrás da igreja. Mas eu tenho notícias para Satanás. Eu li o final do livro e nós ganhamos. E Deus é todo-poderoso. Fiquem de pé comigo em todo lugar, porque nós vamos orar. Eu tenho que ir, nós temos que correr um pouco. Sabe, há apenas alguns meses atrás, o rabino-chefe de Israel nos pediu para ir lá e andar com ele, marchar com ele, dos campos de extermínio de Auschwitz até Birkenau. E o tema dessa marcha é nunca mais. Nós temos dito isso há 75 anos, nunca mais, nunca mais.
E ainda assim aconteceu de novo. E o triste é que nós temos que dizer de novo nunca mais. Me ouçam. Se os muçulmanos, os palestinos, baixassem suas armas, haveria paz. Se Israel for forçado a baixar as suas armas, eles serão trucidados. Se os palestinos dissessem, é isso, vamos parar, o mundo iria inundar eles se tornariam ricos da noite para o dia, eles seriam as pessoas mais ricas do mundo. Mas como o líder do Hamas disse, esse é um sonho se tornando realidade. Agora, nós estamos na última semana, ou na última semana e meia da Festa das Primícias, Festa dos Tabernáculos. Estamos em um tempo de graça agora, onde você não vem com as mãos vazias diante do Senhor. Mas pensando, isto vai acontecer. Se o Messias não vier, esta oferta de primícias e este tempo de graça vai acontecer no ano que vem. Se você perder isso, você perde a bênção para o ano inteiro. Você perde, a janela fecha. Mas quando Deus diz, eu vou abençoar aqueles que abençoarem Israel, isso me veio à mente enquanto eu falava. Desta vez, abençoar Israel nunca foi tão importante. E isso nunca aconteceu na história do mundo. E se Deus quiser, nunca mais vai acontecer. Então este é um momento, e eu acredito, de estarmos com Israel, orar com eles e ofertarmos a Israel. Nós precisamos enviar fundos para eles assim que eles chegarem. Precisamos de outra ambulância que custa $150 mil, precisamos de alimentos, precisamos de medicamentos, precisamos de cuidados para as crianças que nós não podemos nem imaginar. Quem faria isso com uma criança? Só um demônio. Então eu quero perguntar a você, quem nos assiste, enquanto nós finalizamos, entenda que isso é uma janela dupla, isso é uma mega janela. Se Deus quiser, nós nunca mais vamos precisar fazer algo assim por Israel de novo. Mas se já houve um momento como este, e quando eu disse isso antes, há um jovem pastor, não um jovem, ele tem 40 anos, ele é bem grande, ele é metade negro, metade branco, e eu vi luzes subirem e ele disse, pastor, Deus me disse que se nós precisamos de um milagre na vida, o tempo é agora. Porque Deus está nos trazendo e oferecendo uma oportunidade de uma vida de oferta a Israel desta maneira. E isso nunca aconteceu antes na história do mundo. Para um tempo como este, prepare-se para Deus derramar para nós uma bênção para permanecermos e ajudarmos a Israel, amém? Vamos dar as mãos para os nossos vizinhos em todo lugar. Pai, nós te agradecemos, eu agradeço por todas essas pessoas maravilhosas. Eu agradeço por essa família da New Beginnings e nossas famílias em todo o mundo, nossa família online. E Pai, eu peço que você deixe entrar em cada um de nossos corações e dizer nunca mais. E deixe Israel saber que nós falamos isso de todo o nosso coração. Nos dê a coragem e ousadia para defender Israel e nos dê a ousadia e a coragem para ofertar como nós nunca ofertamos antes. E nós prometemos que nós não nos calaremos pela posição de Israel. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.